Esse mês nós estamos falando sobre, esse ano inteiro é sobre raízes profundas, o poder de você ter raiz profunda num lugar, tá bom? Numa igreja, num trabalho, numa família. Toda vez que você decide enraizar em algum lugar, fica mais difícil para o reino das trevas abalar você, tá bom? E esse mês o nosso tema é famílias enraizadas. Nós vamos olhar e dar uma olhada na Bíblia, falar um pouco das famílias, aquelas que conseguiram resolver os seus problemas familiares e aquelas que não conseguiram resolver. Por conta disso, perderam suas casas, perderam seus filhos, problemas foram passando de geração em geração, tá bom? E, pastor, o que Deus criou? Se o senhor pudesse falar para nós, o que Deus criou que é as instituições mais importantes de toda a terra? Querido, as duas instituições que Deus criou, tá? Não foi a Coca-Cola nem a Colgate, as duas instituições que Deus criou, diga comigo assim, ó, família e igreja. Aquilo que é mais atacado em toda a história da humanidade é a família e a igreja. Você não conhece nenhuma empresa, não tem nenhuma empresa em nenhum país do mundo que sobreviveu 1000 anos. Nenhuma instituição, você não conhece uma instituição que sobreviveu por 1000 anos. Vai ali 50, 100, 120 anos, aí entra um filho que quebra tudo, não quer mexer com o negócio. Não existe uma instituição, querido, mais antiga que a família e a igreja. A família começou lá no Jardim do Éden. Deus, ele coloca ali Adão, ele coloca Eva, e dali ele começa as famílias da terra, certo? E a segunda instituição criada por Deus, ali na cruz ela começa, é a igreja. Jesus ali, ele está dando a luz à igreja. E já tem mais de 2000 anos que Satanás tenta destruir a igreja, mas ele não consegue, porque é uma instituição de Deus. É como nós cantamos aqui muitas vezes, o Coliseu não parou a igreja, os leões não parou a igreja, o governo não parou a igreja. Por quê? Porque é algo levantado por Deus. Empresas fecham, a igreja passa por lutas, mas quanto mais luta ela passa, mais ela cresce. O diabo tem tentado, querido, preste atenção, tinha uma família no Jardim do Éden, estava ali começando uma família no Jardim do Éden, e o diabo entrou naquela casa chamada Éden. E quando ele entrou naquela casa chamada Éden, quando Adão não percebeu o que estava acontecendo ali, ele destruiu aquela família. Então desde a criação, Satanás, ele quer destruir a família. Teve um homem, querido, algumas centenas de anos atrás, chamado Karl Marx. Ele criou uma coisa chamada marxismo cultural. Ele inventou uma teoria, que é a teoria do comunismo. Começa ali com ele, e ele tudo que ele escreve é contra a família. Ele quer que a mulher se vire contra o marido, os filhos se virem contra o pai, e a família se levante contra o governo, porque ele não tinha referência de família. Quando você pega e lê a biografia de Karl Marx, Friedrich Engels, que foi aquele que escreve as ideias dele depois, Karl Marx era um cara que viveu a vida inteira dependente da renda dos pais, não conseguiu ter um bom casamento, não soube cuidar bem dos seus filhos. Então ele era contra a família, ele não acreditava na família. Então o que ele fez? Um manifesto contra a família. Satanás sempre tem tentado destruir a família. Olhe os governos, olhe para os governos do mundo inteiro, todos tentam de alguma maneira, querido, rachar as famílias. Porque, querido, preste atenção, e eu queria que você falasse assim, ó, para alguns, o melhor lugar do mundo. Sabe, queridos, o melhor lugar do mundo para um filho é aquele lar que ele acorda de manhã e ele tem um pai que olha para ele e fala: bom dia, filho. Um pai que abraça ele de manhã, um pai que ora com ele,
Um pai que na hora que ele machuca uma mãe, segura ele. Um pai que na hora, querido, um pai e uma mãe que na hora que o filho está com crise emocional, crise na escola, alguém fez bullying com o filho, e ele chega em casa, e o pai não vai falar, mas não é possível, você é uma menininha, você não consegue aguentar não uma porrada dessa? Para o filho que não tem esse tipo de pai, de mãe, que toda hora está criticando, fala, mas seu burro. Mas se na hora que ele passa uma crise, o pai abraça, a mãe ora, a mãe jejua. É o melhor lugar do mundo para um filho, um lar onde ele recebe apoio. Quando ele tem um sonho, o pai e a mãe viram para ele e falam, o quê? Meu filho, sonhe, você vai alcançar outros lugares, isso mesmo, faça isso, faça aquilo, vai fazer faculdade, vai trabalhar. Querido, o melhor lugar do mundo é a família, é a casa. Mas quando existe uma estrutura familiar, sabe o marido que às vezes passou um dia ruim no emprego, todo mundo na cabeça dele, só notícia ruim, ele chega em casa e a esposa ajuda ele a tirar o sapato do pé, faz massagem no pé dele e fala, amor, como foi? Foi muito ruim, não, mas eu vou fazer uma jantinha com chuchu, com carne moída, com a pimentinha, ninguém come isso, só eu, uma batata frita, aí mudou, todo mundo pode vir para a caminhada das mulheres, um bife que cheira lá no vizinho, o cara teve um dia ruim, mas a esposa, querido, ela aconchega o camarada, e ele quer rápido voltar para casa, porque lá ele tem uma esposa amorosa esperando. Martim Lutero escreveu, que você, marido, seja um bom marido, a ponto de deixar uma esposa apaixonada em casa, e você, esposa, seja uma boa esposa, a ponto de mandar para o trabalho um marido apaixonado. Então, querido, o seu marido tem que ir para o trabalho querendo voltar, e você, marido, tem que deixar uma esposa que queira que você volte. Ainda não li o texto aqui, mas daqui a pouco nós vamos ler. Para esse tipo de marido que tem essa esposa que ajuda ele, que às vezes ele sofreu uma tentação no serviço, mas ele pode chegar lá e falar, amor, foi difícil, e ela fala, amor, vamos orar junto para o Satanás sair da sua vida. Mas às vezes, se a esposa vai lá, briga, fala, não é possível, você deu bola para ela. E vice-versa, às vezes a mulher estava lá na academia, e fala, não, o rapaz lá me cantou, ele, em vez de falar que vai lá dar uma porrada, ele fala, amor, nós vamos orar aqui. E se eu vir na rua, eu vou dar um chego para lá, né? Quem está me entendendo? Querida, a família é o melhor lugar do mundo quando você encontra pouso. Você pode ir, que você quer voltar. Essa semana eu falei com um marido, que eu estou tentando ajudar, e ele se envolveu com bebida, com drogas, e ele falou assim, eu conversando com ele falou assim, cara, e ele falou assim, a pior coisa que eu fiz foi casar. Eu falei, sério? Ele falou, a pior coisa que eu fiz, eu fiquei casado por 5 anos. Eu falei, e aí, o que aconteceu? Ele falou, não, eu ficava, e o cara assim, ele era trabalhador, muito trabalhador, não sei os outros defeitos dele, mas trabalhador eu sei que ele era, muito trabalhador. Ele trabalhava o dia inteiro, pedreiro, trabalhava e de noite pegava bico para ajudar na casa, né? Então o cara era muito trabalhador. Aí ele chegava de noite em casa, a esposa ficava brigando com ele, voava nele, zunhava ele não tinha paz. Aí o que ele fazia? Recebia o dinheiro na cesta, para onde ele ia? Para o bar. E chapava até ficar domingo, e de segunda falava, vou voltar a trabalhar, porque ele não queria voltar para casa. E quando ele voltava, ele tinha que estar mamado demais. Por quê? Porque a esposa ia falar, ele ia chegar assim, pum, na cama. Separou. Então é o que Martim Lutero falou, olha, mulher, libere para a rua um marido que queira voltar. Porque às vezes, querida, eu estava lendo Provérbios esses dias, num capítulo só, Salomão acho que falou 3 vezes. 3 vezes, eu falei, num capítulo ele falou assim, melhor é o camarada morar sozinho, no canto, sem ninguém, do que com uma mulher rixosa, briguenta, que reclama o tempo todo. O cara não quer voltar para casa, o cara quer fazer hora extra, ele vai fazer um monte de coisa, mas não quer voltar para casa.
Ele quer chegar, querido, para dar tempo só dele tomar banho, jantar e falar: amor, estou cansado, vou dormir. Porque ele sabe que vai escutar, lá. Homem não gosta de ficar escutando. Mas para aquele que encontra um lar aonde, querido, a mulher consegue entendê-lo, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a mulher tola com as mãos destrói. Dentro de toda mulher tem uma mulher sábia e uma mulher tola. Você tem que escolher quem que vem para fora. Então, querido, o melhor lugar do mundo para esse marido, agora para a mulher também, a família é o melhor lugar do mundo quando ela encontra um apoiador, um homem que a apoia, um homem que apoia ela nos sonhos, um homem que é carinhoso, um homem que cuida bem dos filhos, que cuida bem da casa, que ajuda a lavar a louça, que ajuda a lavar o quintal, que ajuda a passar roupa. Mulher falou: está aliviando para mim, né? Então, querido, para essa mulher que tem um marido que apoia, que ajuda na criação dos filhos, que troca fralda também, a família é o melhor lugar do mundo. Mas agora, querida, a família também é o pior lugar do mundo. Para quem? Para o filho que volta para casa e não tem apoio. Para a mulher que não encontra um marido que a apoia. A família passa a ser, querido, o pior lugar do mundo. Para aquele marido que precisava que a esposa desse só uma palavra para ele, uma palavra: não, amor, vai dar certo, eu vou te ajudar, nós vamos orar juntos, não fique desesperado, perdemos aqui, mas vamos ganhar ali. Você está com problema aí no ministério, o que for, vem aqui que eu vou orar com você. Ah, aquele cara lá que falou mal de você, sabe? Para, querido, aquele homem que não tem uma mulher que apoia, a família vai se tornando o pior lugar do mundo. Filhos que crescem em lares que tem briga todo dia, quando ele crescer, ele não quer família. É aquele cara que vai, é aquele jovem que vai crescer querendo ficar com todas as menininhas. Ele não quer família. Ele percebe que ele precisa de relacionamento, mas uma semana ele está com uma semana com o outro, uma semana com o outro, porque a última coisa que ele quer na vida é uma família igual a dele. Briga todo dia, briga todo dia, briga todo dia. Então aquilo que era para ser o melhor lugar do mundo se torna o pior lugar do mundo. Amém? Ou não amém? Nós, querido, vamos falar de um homem na Bíblia chamado Jefté. Diga comigo, Jefté, para você gravar esse nome. Abre comigo em Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11. Que nós possamos encontrar lugar na nossa família para nos enraizarmos. Olha aqui que diz Juízes 11, versículo 1 até o versículo 3. Eu estou na versão NVT, se você quiser acompanhar. Até trouxemos algumas Bíblias lá também na versão NVT, para quem quiser. Aleluia. Vamos lá? Jefté era um guerreiro corajoso. Gente, olha que legal. Esse menino era um guerreiro. Esse menino vai dar certo na vida, hein? Não vai? Ele era filho de Gileade, mas a sua mãe era uma... Começou a dar problema aí. Ele tem habilidade, ele tem um sonho ali, ele tem a coisa da vida, mas algo na estrutura da família dele vai começar a gerar um problema na vida dele. A mãe dele é uma prostituta, é uma mulher que vende o corpo para ganhar dinheiro. Eu não vou entrar aqui em questão, porque talvez era o jeito que ela encontrou, sei lá. Porque, querido, um homem que procura uma prostituta não é homem, ele é um menino. Porque ele precisa pagar pelo sexo. Quem paga pelo sexo não é homem, é um menino. O pai desse camarada, o Gileade, ele se comportou como um menino, porque o homem de verdade, ele leva a mulher para casa e ele sustenta ela. Homem de verdade não é aquele que fica com várias mulheres durante a vida, mas é aquele que consegue ficar com uma só a vida inteira. Ele consegue falar: vem cá que eu vou te sustentar, eu vou te pegar aqui e nós vamos até lá no final. Enquanto depender de você, você segura aquela charrete e vai até o fim. Pastor, mas a vida não é uma matemática certinha, não deu certo. A próxima agora, você pega ela e fala: eu vou com você até que a morte nos separe. Até o caixão. Aleluia, é isso.
Versículo 2: a esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefité, dizendo: você não receberá parte alguma da herança do nosso pai, pois você é filho de outra mulher. Quantos às vezes, querido, não nasceu do filho da outra? Recebeu chacotinha quando era mais novo. Não, mas você é filho da outra. Seu pai nem é. Seu pai tem outra esposa. Querido, para criança ouvir isso aqui que Jefité ouviu, o jovem, é muito difícil. Cadê sua mãe? O que sua mãe faz? E seu pai? Você não tem pai, não? Gente, a criança escutar isso aqui é dilacerador. Gostei de falar. É dilacerador uma criança escutar isso. Porque a família que era para ser o melhor lugar, ele não encontrou apoio. Ele não tinha uma mãe para pedir conselho, porque a mãe não tinha caráter. E ele tinha um pai que também não tinha caráter. Ele vai viver de que jeito? Ele está crescendo. Gente, viu a habilidade dele? Ele é corajoso, o cara é bom. Mas a estrutura familiar dele não ajuda no crescimento da vida dele. Então a família que era para ser uma bênção vai começar a ser uma maldição. Ele vai começar a ter uma ideia diferente de família. Olha só o versículo 3. O que ele vai fazer? Como a maioria de nós fazemos quando tem um problema familiar. Então Jefité fugiu. Fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo ele passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Vai dar bom, vai dar ruim isso aqui, gente? Mas ele é corajoso, ele é habilidoso, ele tem um sonho. Mas agora, querido, ele não conseguiu resolver os problemas familiares, ele foi empurrado para viver na vida. Quantos de nós não fomos empurrados para viver na vida? Você está doidinho para sair de casa, você está com seus 17, 18 anos. Quando eu terá 18 anos eu saio de casa, vou arrumar um serviço e perna para quem te quer, não quero ficar em casa, não quero saber de família, vou viver minha vida. Jefité estava fugindo porque ele tinha um problema familiar, não tinha como ele ter raízes na família, porque a família que ele tinha era o pior lugar do mundo para ele ficar. Pensa, de manhã ele dá aquela acordada, espreguiçada, vou tomar um café. Os meio-irmãos falam para ele: isso aqui é só para os original, isso aqui é só para os filhos da mulher primeira, da outra não. Vamos tomar café, se sobrar um café frio é seu. Tenta imaginar o lar dessa criança. Ele foi até muito corajoso, um guerreiro muito habilidoso, mas o cara era bom. Mas agora, querido, olha só o que vai acontecer na vida dele. Ele vai arrumar um bando de amigo desocupado, que não tem o que fazer. Olha para mim, jovens, cuidado com seus amigos desocupados, porque eles não têm conselhos para te dar. Não tem conselhos para te dar, jovens, por favor, me escutem. Cuidado com suas amizades, porque elas vão te afundar. Se os seus amigos são desocupados, você vai virar um desocupado. Quer ser alguém na vida? Vai ser amigo de alguém que trabalha, de alguém que tem família. Preste atenção, a Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Entre outras palavras, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Cuidado com as amizades. Ele vai arrumar gente, querido, desocupada, que se uniu a ele. Ele tem sonho de Deus, ele tem projeto de Deus, é um homem de Deus. Você vai perceber que ele sabe orar, ele conhece a palavra. Mas, querido, na mente dele a ideia de família está deturpado. A família dele não foi legal, ele não tem uma estrutura financeira boa de família, ele não sabe o que é isso. Esse tipo de jovem, ele vai crescer, e se por um acaso ele tiver uma família, ele vai pegar a estrutura que ele tinha e ele vai repetir ela. Há pouco tempo atrás, eu precisei arrumar o meu carro. O motor do meu carro estragou e eu fui numa oficina. Na hora que eu cheguei na oficina,
Tinha um rapaz lá, eu tive que ficar muito tempo na oficina. Eu comecei a conversar com ele, fui conversando, comecei a evangelizar ele, dei um livro 15 minutos para ele, depois dei uma Bíblia para ele, e ele começou a contar a história dele para mim. E ele deve ter acho que 24, sei lá, 25, alguma coisa assim. E ele começou a me falar como que é a família dele. Pelo que eu entendi, ele já não tem a mãe mais, ele mora com o pai. E ele falou para mim assim: o meu pai é um estranho para mim dentro de casa. Eu perdi o meu pai para o TikTok. Eu chego em casa, trabalho o dia inteiro. Eu chego em casa, meu pai já está lá, ele tomou banho. Ele vai, senta na mesa todo dia, pega o telefone dele, fica ali até quase 11 horas, olhando o TikTok. Eu passo perto dele, ele balança a cabeça e faz tá bom, demora não chega tarde não. Ele toma banho e vai viver a vida dele, fazer um monte de coisa. Ele não conversa com o pai, ele não tem estrutura. E ele está esperando só juntar o dinheiro, juntar o que ele precisa para Aí eu falei: e aí, você está namorando? Como é que não? Estou namorando. E eu comecei a conversar com ele. Ele virou para mim e falou assim, e eu não conhecia nem ele, nem a namorada dele. A hora que eu comecei a falar assim: eu acho que você namora com uma pessoa assim, assim, assim. Ele falou assim: você conhece ela? Eu falei: não conheço. Ele falou: mas você contou tudo da vida da minha namorada. Eu falei: acho que foi Deus falando. Ele falou, eu falei: ó, você tem que tomar cuidado para você não replicar isso, porque você vai ter um filho. Eu comecei a conversar de família com ele. Então, querido, ele era um Jefité que não teve estrutura familiar e que estava repetindo aquilo. A namorada dele era uma narcisista que voava em cima dele, que dominava ele o tempo todo. E eu falei assim: meu Deus do céu, era uma bagunça, estava uma bagunça a vida dele. Então, querido, quando nós temos uma família desestruturada, de alguma maneira, isso vai atingir também a família que um dia queremos construir. Eu quero continuar lendo esse texto com você. Eu queria que você pulasse comigo, por favor, você que está no mesmo texto de Juízes, no capítulo 11. Eu queria ler com você o versículo. Irmãos, até aqui vocês estão entendendo? Glória a Deus. Se precisar eu volto lá no começo. Não, pastor, pode ir. Então tá. Eu quero que você leia comigo o versículo 4. Por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefité na terra de Tobi. Venha, seja nosso comandante, disseram eles. Ajude-nos a lutar contra os amonitas. Tinha uma guerra estourando contra o povo de Israel. Jefité, você lembra que ele era um guerreiro corajoso e habilidoso? E os outros tudo frangava. Precisamos de um líder, de um comandante. Gente, a gente mandou Jefité embora. O que vamos fazer agora? Vamos lá buscar Jefité, porque ele vai comandar o nosso exército. Jefité, vem ajudar a gente. Ele lá com o bando desocupado. Olha aqui que o versículo 7 fala: mas Jefité lhes disse: não são vocês os mesmos que me odiavam, que me expulsaram lá da casa do meu pai? Por que vocês estão me chamando agora? Porque vocês estão em apuro? Olha só, já deve ter acontecido alguma vez assim. Alguém falou: não precisa você não, vai embora. Outro dia falou assim: você podia me ajudar a fazer um negócio? Ele falou assim: você falou para me ir embora? Foi o que aconteceu com a Jefité. Agora olha só, versículo 8. É porque precisamos de você, responderam os líderes. Se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós vamos proclamar você governante de todo o povo de Gileade. Então aqui ele recebe na vida, talvez, a melhor proposta da vida dele. Quantos de nós então não tem uma boa estrutura familiar, continua vivendo, mas uma hora ou outra na vida aparece para você boas oportunidades de emprego, escola, faculdade, um namoro, sabe aquela oportunidade que você tem que agarrar e falar: cara, essa aqui eu não posso soltar. Se a gente vencer, você vai ser nosso comandante, seu salário vai melhorar, você vai ser um homem reconhecido, do dia para a noite você vai ficar bom, o cara ruim vai ficar bom. Olha a proposta boa que ele está recebendo. Quantos de nós, diante das propostas boas, querido, que nós recebemos, ainda que as propostas são boas, nós tomamos atitudes precipitadas? Os líderes de Gileade responderam, versículo 9, perdão. Jefité lhes disse: quer dizer então que se eu for com vocês, o Senhor me dera a vitória. Olha aqui,
ele conhecia o Senhor, mesmo com todos os problemas, sem estrutura familiar, com um bando de desocupado, ele era um cara que ainda tentava servir a Deus. Então, ele está falando, quer dizer que se o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, eu vou governar todo o povo? É isso mesmo que eu estou entendendo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha que faremos exatamente como você disse. Sabe aquela proposta de emprego que você fala, cara, não pode perder? Era a proposta de emprego da vida de Jefité. Olha agora, versículo 11. Então Jefité foi com os líderes de Gileade e o povo, e fez ele governante e comandante do exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefité repetiu o que tinha dito aos líderes. Então ele chamou todo mundo e falou: gente, eu quero falar na frente de todo mundo, porque se depois eles fizerem algo de errado comigo, depois que eu vencer, vocês tudo é testemunha. A partir de agora eu vou ser líder de vocês, eu que vou mandar nisso aqui tudo. Chamou todo mundo e falou: gente, é isso aí mesmo. Agora eu quero que você pula para o versículo 29. Olha o que diz. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali ele avançou contra os amonitas. E Jefité fez o quê? Jefité fez um voto ao Senhor. Gente, então vamos construir o quadro. Sem estrutura familiar, sem conselho de pai e mãe, ele não tem um mentor, ele não tem um líder, ele não tem um pastor, ele não tem um discipulador, é só ele sozinho fazendo o que aprendeu lá na juventude dele. Ele está replicando isso, e agora ele conhece algumas coisas da Bíblia. Então o que ele fez? Um voto. Olha o voto que ele faz: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa quando eu regressar vitorioso, e eu oferecerei como holocausto. Você sabe o que falou? Deus, é o seguinte: se o Senhor me der essa vitória aqui, porque ele precisava viver aquela boa proposta. Se o Senhor me fizer vencer, querido, deixa eu te contar uma coisa: os amonitas eram conhecidos naquela época como os piores guerreiros que tinha. Eles eram canibais, sabe? É tipo os Vietcongs na época lá com os Estados Unidos. Os caras eram loucão. Não é aqueles guerreiros que respeitam regras de guerra, não. Eles eram totalmente loucão. Aqueles caras que soltavam a arma para voar em cima do cara. Eles não estavam nem aí. Era aquela loucura de filme. Então a guerra era muito difícil. Jefité precisava consultar o Senhor. E ele falou: Deus, se o Senhor me der que a hora que eu voltar para casa vitorioso, aquilo que sair ao meu encontro, o primeiro animal que eu encontrar, ou pessoa que eu encontrar, eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. E aqui nós vamos começar a mensagem. Muitos pais e mães estão sacrificando aquilo que lhes são mais preciosos por causa das vitórias externas. Tem mães e pais sacrificando filhos e casamentos por causa de uma profissão, por causa de uma boa proposta. Eu não vou ler todo o texto aqui com você, vamos só o 34 aqui para você entender. Quando Jefité voltou para casa em Mispá, quem saiu ao seu encontro? A filha. Que voto que fez? Só que tem um detalhe aqui, gente. Sua filha lhe saiu ao encontro tocando tamborim, dançando. Acontece comigo, graças a Deus, todo dia. Quando eu estou chegando em casa, que eu abro o portão, meu filho Heitor, ele escuta. E ele sai doido atrás de mim lá na moto. Ele quer que eu ponha ele na moto para levar para dentro. Mas ele vem com uma alegria. Ele vem tipo tocando tamborim, gritando: pai, 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 eu quero ir na moto, eu quero ir na moto. E eu coloco ele aqui no tanque da moto e eu subo a escadinha com ele. Gente, dá 2 metros para dentro, e aquilo ali, ele me abraça, ele me segura, ele agarra minha perna, eu tenho que ir assim, arrastando, sabe, aquela alegria. E a filha de Jefité, olha, ela viu o pai voltar vitorioso no fim do dia do trabalho. A hora que ela chegou toda alegre lá, ah, meu Deus,
Agora, ponto final, olha o que acontece. Era sua? Não tinha outro. Só que esse cara aqui é um homem de palavra. Ele é um homem de Deus. E ele fez um voto com Deus, e ele vai ter que cumprir. Olha aqui o versículo 35. Quando Jefité a viu, ele rasgou as próprias roupas e gritou: ah, minha filha, você acabou comigo. Você conhece pais assim? Que faz uma coisa errada, depois fala que a culpa é do filho. Deixa eu te contar uma coisa aqui, querido, sobre culpa e responsabilidade. Em algum momento na vida você já deve ter dito essa frase assim, ó: não fui eu. Alguém já falou algum dia essa frase? Não fui eu. Caiu um vaso lá na sua casa, quebrou o vaso. Não fui eu não. A gente até preparou uma imagem para te mostrar, só para ver se já aconteceu alguma vez com você. Aí o vaso foi lá, caiu, quebrou. Não, mas ele só quebrou porque você deixou ele aí. Aí o menino foi para as drogas. A mãe fala assim: culpa sua. Por que você não passou mais tempo com seu filho? Estava lá só trabalhando. Mas não fui eu. Aí o homem fala assim: mas você que é a mulher de casa, você que tinha que ensinar os deveres para esse menino, por que ele bombou? E no lar, querido, desde o jardim do Éden é assim. A gente fica terceirizando a culpa. Nunca é a gente. Agora deixa eu te ensinar uma coisa sobre culpa e responsabilidade. As pessoas maduras e adultas, elas sabem que não foram elas as culpadas, mas elas se fazem responsáveis pelas culpas dos outros. A culpa não é minha, mas eu me responsabilizo pelo que aconteceu. Vou repetir: a culpa não é sua, mas você bate no peito e fala: a responsabilidade do que quebrou isso aí é meu. Vou te dar um exemplo. Quem foi que pecou? A humanidade ou Jesus? A humanidade. A culpa foi de Jesus, mas ele assumiu a responsabilidade. Já que vocês não assumem a responsabilidade pelo pecado de vocês, joga no meu peito que eu vou lá para a cruz e morro por todo mundo. O marido que assume a responsabilidade, ele não joga a culpa na esposa. A esposa que assume a responsabilidade, ela não joga a culpa no marido. O filho que assume a responsabilidade, ele não joga a culpa no pai. O pai que assume a responsabilidade não joga a culpa no filho. As decisões erradas, sabe? Às vezes você está dirigindo de moto, alguém veio e bateu no seu carro. A culpa foi sua? Não, o cara que vazou o pare. A culpa não foi sua. Mas a partir daquele momento, querido, que o carro estracou, você tem que se responsabilizar. Vou resolver esse problema. Tem muita coisa, querido, que dentro da igreja a culpa não foi minha, mas o problema aconteceu. Mas eu vou lá e me responsabilizo pelo problema e falo: pode jogar aqui no meu peito que eu vou resolver. Então pare de jogar a culpa dos seus insucessos e fracassos na sua família, nos seus filhos, na sua esposa, na igreja, no seu patrão, nos seus amigos. Assuma a responsabilidade, ainda que a culpa não tenha sido sua. Jefité fez o voto, querido. Aí ele falou assim: filha, você acabou comigo. Se eu fosse a filha, eu falei: não, pai, quem fez o voto foi o senhor, eu não sabia. Se o senhor me manda um WhatsApp, eu tinha mandado um boi. Se o senhor me manda só uma mensagem, um pombinho trazia aqui uma mensagem, um pombo correio, eu ia mandar um boi para o senhor sacrificar. O senhor faz as coisas erradas e põe a culpa em mim. Quem está me entendendo, gente? Aleluia! Se queremos ter famílias enraizadas em Deus e na palavra, querido, nós precisamos aprender a nos responsabilizarmos e parar de jogar a culpa nos outros. Olha só o que diz: você acabou comigo, você trouxe desgraça sobre mim. Que doideira, velho. Eu fiz um voto ao Senhor, agora eu não posso voltar atrás. Mas eu estava na igreja, eu estava lá fazendo discipulado, eu estava lá pregando, eu estava fazendo as coisas na igreja, vocês têm que entender.
Eu fiz um voto ao Senhor. Uma vez eu fiz um voto, querido, Deus me respondeu, mas não contei para minha esposa. Aí nós tivemos que ficar 1 ano sem ir na churrascaria, porque eu fiz um voto não comer carne. É uma coisa simples, mas eu sacrifiquei minha família. Ao que eu fui fazer o voto de rapar a cabeça, quem foi a primeira pessoa que eu consultei? Porque ela tem que me achar bonita, não. Falei assim, amor, eu tô querendo fazer um voto aí. Expliquei para ela. Uai, eu sei Deus, né? Eu senti que era um sim. Ela falou, falei, o que você acha? Ela falou assim, uai, eu sei Deus, não quero entrar no seu voto, não. Falei, mas tem um outro também, eu vou ter que pregar descalço lá até dezembro. Mas faz o que você quiser aí. Eu entendi que era outro sim. Então, querido, não devemos sacrificar as nossas famílias em nome do Senhor. Quantos pastores e líderes, querido, ao redor do Brasil e do mundo estão perdendo as suas famílias? Pouco tempo atrás eu vi um pastor que se suicidou. Eu acredito que ele deveria ter muitas dores dentro dele. Um cara que tinha uma igreja enorme, quase 2.000 pessoas, por que aquele cara suicidou? Que problema foi tão grave que ele não conseguiu suportar? Só que ele tinha uma filha compreensiva. A filha falou assim, pai, cumpra o seu voto. Muitas famílias, querido, ainda não estão totalmente destruídas, porque lá tem um filho compreensivo, uma esposa compreensiva. Às vezes o marido é descabeçado, mas tem uma esposa que balança as coisas. Aí ela dá uma segurada, né? Sabe, hoje, querido, eu acredito que eu aprendi bastante sobre finanças e família, mas lá em casa quem controla muito é minha esposa. Graças a Deus. É sério, eu tive que aprender na marra. A minha esposa, ela veio de uma estrutura familiar muito boa. Ela tem uma mãe que é submissa ao esposo, que cuida bem do esposo. Ela tem um marido que é provedor dentro de casa, que guarda dinheiro. Então minha esposa sabe cuidar de dinheiro. Então, querido, eu era o gastador, minha esposa era a poupadora. Então foi acontecendo, eu quebrei, fui quebrando, cartão, cheque. Aí ela, amor, pelo amor de Deus, vai acabar com a nossa família. E eu tive que fazer o quê? Os últimos 5 anos eu fiquei estudando finanças, lendo livros, vendo vídeos, indo atrás, fazendo curso. Eu falei, eu tenho que aprender esse negócio, até que eu tive que aprender. Esses dias recebi um convite de um grupo enorme no Brasil, para eu ajudar da mentoria financeira. Falei para minha esposa, e aí, o que você acha? Falei para minha filha falou, que bom, hein, pai? Aceita, orei. Falei, não, eu vou ensinar só na comunidade aprisca. Não aceitei, não. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Lá em casa, às vezes você fala, não, o pastor está ali, querido, mas eu tive que... É a estrutura, minha esposa que me ajuda. Eu era desmiolado, doidão. Me orei um pouco. Cada dia vai melhorando. Aleluia, queridos. Louvado seja Deus. Então, que nós possamos, querido, aprender um pouco sobre famílias enraizadas. Deixa eu finalizar com vocês. É uma armadilha. Vamos ler Provérbios 20, 25, rapidinho, versão NVT. Gente, está mais avivado lá que aqui. Aqui não tem glória. Aqui hoje não teve um glória. Eu vou pôr o Cimei cantar aqui. Lá está cheio de glória. Aqui tudo. Ah, se você soubesse. Provérbios 20, 25. Olha o que diz Provérbios 20, 25. Vamos lá? Versão NVT, olha o texto. Cadê? Provérbios 20, 25. Vai dar certo. Eu vou ler aqui com vocês. Se aparecer ali, você acompanha. É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. O que Jefté fez? Um voto precipitado. Ele ofereceu um sacrifício humano ao único Deus da história que não aceita sacrifício humano. Deus não pediu isso. Tem muita coisa que a gente faz na nossa vida em nome da família,
em nome de Deus, que Deus nunca nos pediu. Nos primeiros anos do meu casamento, eu sacrifiquei muito a minha família, e Deus nunca tinha me pedido aquilo. Deus nunca vai te dar um propósito, um chamado que destrua você. Na adolescência da minha filha mais velha, eu quase perdi a minha filha. Acho que eu vou pôr isso num livro um dia, se ela permitir. Eu quase perdi meu casamento no primeiro ano de casamento, querido. Em nome de Deus, eu quase perdi minha esposa. Fiz as malas para ir embora. Em nome de Deus. Assim como Jefité. Eu acho que se eu tivesse lido Provérbios, eu não tinha feito isso. É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente, só calcular o custo depois. Às vezes tem dívidas que nós fazemos, querido, que nós comprometemos o nosso orçamento familiar e sacrificamos a nossa família. Cuidado, tome cuidado. Pense antes, a partir do domingo que vem, eu vou fazer essa sequência. Eu vou falar com os jovens, depois eu vou falar com as mulheres e depois eu vou falar com os homens. Então semana que vem, se você puder vir, eu vou falar só com os jovens. Mas aí você já aprende. Semana que vem eu vou falar das mulheres depois dos homens. Cuidado com os compromissos financeiros que fazemos. Nesse ano passado, eu acredito que eu li mais de uns 30 livros, e às vezes muitos dos livros ali, pessoas que se suicidavam por causa de dívidas financeiras. Era tanta dívida, que a pessoa não aguentava e pulava de um prédio. Aí a hora que ele acha que resolveu o problema, deixou mais problema ainda para a família, para o filho, para o trauma. Aleluia. Não, aleluia não, pastor. Aleluia. Então, sobre Jefité, ele foge de casa por causa de um problema que não soube resolver. Ele faz um voto precipitado. Ele é filho da outra. Ele não tem estrutura familiar. E outra coisa, ele não tem rede de apoio. Deus, ele criou a família para ser o quê? Uma rede de apoio. Mãe, apoie seus filhos. Escuta seus filhos. Por favor, quando ele chegar da escola, olha o que tem dentro da pasta dos seus filhos. Talvez ele chegue com um objeto que não é dele. Eu, quando eu era, querido, adolescente, eu roubava demais da conta. Muito. Eu gostava, já falei isso aqui. Eu roubava demais, querido, e não era para usar, era pelo prazer de falar. Consegui, ninguém me pegou. Só minha mãe que me pegava. Vai lá e devolve. Ela me levava lá e falava, devolve. Até que eu fiquei tão envergonhado, falei, vou parar de roubar. Olha dentro da pasta dos seus filhos, vê se lá não está chegando um cigarro, uma droga, algo que não é dele, que não é dela. Olha, de vez em quando, pega o celular dos seus filhos, vê com quem que eles estão conversando. Olha o histórico, vê o que eles estão consultando. Cuide da sua família. Minha esposa faz isso direto, ela pega o celular da minha filha maior, pega o celular da minha filha do meio, o pequeno não tem, a gente não dá, e vem cá, deixa eu ver com quem está conversando, não pode, tira, não. Pais, cuidem. Será que você pegar hoje o celular do seu filho, o que você vai encontrar lá? Até essa não é a questão é, você filho, se entregar o celular para o seu pai hoje, de jeito nenhum. Se você entregar o seu celular aí para o seu discipulador, para o seu pastor, nunca. Pastor, lá eu até mandei uma mensagem falando mal do senhor para alguém. Eu vou achar. Eu acho. Teve uma época aqui na igreja que eu fui ajudar um jovem aqui. Eu peguei o celular dele, fiquei com ele 30 dias. 30 dias. Foi lá na porta de casa, tipo, querendo me enfrentar. Falei, você vai ficar, esse celular vai ficar comigo. 30 dias. De jeito, pastor, foi desse jeito. Hoje ele é um homem de Deus. Hoje, ó. Pastor, você fica dando ideia. Pastor do céu, nossa missão é discipulado, gente. Salmos capítulo 1, cuidado com as suas amizades. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele será como a árvore que foi plantada
junto a ribeiros de água. Tudo que ele coloca as mãos, prospera. Os ímpios não são assim, são como a moinha que o vento espalha. Mas os ímpios não permanecerão na congregação dos pecadores. Mas o caminho do justo é conhecer ao Senhor. Seja como a árvore que foi enraizada, querido, na beirada da água. Que os seus filhos, querido, eu declaro o Salmo 128 na sua vida. Abre comigo, eu quero terminar aqui com o Salmo 128, é o Salmo da minha vida. É o Salmo da minha família, querido. Se você perguntar para minha esposa lá em cima qual que é o Salmo preferido dela, é o Salmo 128. E eu profetizo ele sobre a sua casa. Abre comigo aqui, Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Você será bem-aventurado e próspero. A sua mulher, marido, escuta, ela será como a videira frutífera dentro da sua casa. Videira fala de vinho, alegria. Sua esposa vai te dar alegria. Pastor, mas e meus filhos? Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Seus filhos vão almoçar com você. Não vai almoçar com o traficante, não vai almoçar com ninguém. Seus filhos vão sentar na mesa, vai comer do seu lado, em nome do Senhor Jesus. Eu creio. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião. Para quê? Para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E que você veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Prosperidade sobre a sua família, a sua mulher com você, seus filhos com você. E não só isso, mas você próspero, próspero, próspero. Pastor, eu não tive um exemplo, eu não tive um modelo. Tá, mas a partir de você começa uma nova história. Pastor, deu errado aqui para trás, mas a partir de agora, 2 Coríntios 5,17, você é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, novo, novo. Em você, hoje é dia 1º, Gênesis começa em você. Aleluia. Você é a redenção da sua casa. Você é a redenção da sua família. As maldições terminam em você. As palavras, a inveja, tudo que liberaram daqui para trás termina em você. A pobreza que você carregou até hoje termina em você. Acaba em você. Levante suas mãos aí, por favor.